E aí, galerinha do sétimo, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de número 22, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de predicado, tá? Lembrando que nós temos um exercício para concluir na correção, tá bom? Só que em virtude das férias, nós vamos deixar a correção para a próxima semana. Então, todas as correções referentes ao capítulo 7, nós iremos fazer na próxima semana. E aí a gente já vai adiantando aqui o novo assunto, que é tipos de predicado, beleza? Então, o que é um predicado? Primeiramente, a gente precisa entender o que é um predicado, para então a gente partir para os tipos de predicado, beleza? Então, vamos lá. Predicado, ele é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele, tá? Para compreender melhor, observe este exemplo que nós iremos passar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Lúcia correu no final da semana passada, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo, nós vemos o seguinte, que o sujeito da ação, para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no final de semana? Quem correu no final da semana passada? Tá? A pergunta é essa, tá bom? Então, Lúcia. E aí a gente de cara, né? A gente identifica que é o sujeito simples que realiza a ação, tá? Então, predicado. Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. Nesse caso, trata-se da ação realizada pelo sujeito, que corresponde a correu a semana passada. Beleza? Então, nós já sabemos que predicado é formado por mais ou por um ou mais verbos, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Beleza? Então, seguindo aqui, nós vamos ver o que? Os tipos de predicado. Então, de acordo com seu núcleo significativo, os predicados são classificados em 3 tipos. Vamos lá? Primeiro, predicado verbal, tá? Indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nominal, um verbo nocional, verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Por exemplo, vamos lá. Nós caminhamos muito hoje. Núcleo, caminhamos. Outro exemplo. Cheguei hoje de viagem. Núcleo, cheguei. E no terceiro exemplo, o cliente perdeu os documentos. Núcleo, perdeu, tá? Aí foi o predicado verbal, tá? Vamos ver agora o predicado, também no predicado verbal, tá? Vamos ver agora o predicado nominal, tá? Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, verbo que indica estado, e o predicativo do sujeito complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade, tá? E aí nós temos aqui o seguinte: há somente um núcleo caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. E aí nós temos 3 exemplos também, tá? Alan está feliz. Núcleo, feliz. Segundo exemplo, fiquei exausta. Núcleo, exausta. E o terceiro exemplo, ele continua ansioso comigo. Desculpa, ele continua atencioso comigo. Núcleo, atencioso. E aí nós também temos aqui o predicado verbo nominal. Lembre que nós falamos que são 3, né? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado,
sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito, tá? Nesse caso, a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. E aí nós temos alguns exemplos. Vamos lá? Primeiro exemplo. Suzana chegou cansada. Núcleos. Chegou de que forma? Cansada. Segundo exemplo. Terminaram satisfeitos o trabalho. Núcleos. Terminaram satisfeitos. Terceiro exemplo. Considerou a caminhada desagradável. Núcleos. Considerou e desagradável. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto, tá? Assim, Suzana chegou. Caracteriza o verbo nocional, o qual representa a ação do sujeito, enquanto que estava cansada indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase, tá? E aí também nós temos aqui referente a sujeito, outros assuntos que a gente pode estar passando para vocês, só que mais tarde um pouquinho, né? Então, nós temos aqui o que diz no livro de vocês, na página 164, tá? Tipos de predicado. Nós vimos já aqui alguns exemplos, né? E no livro de vocês tem uma tirinha bem interessante sobre os tipos de predicado. Vejam só. Vamos aqui. Nos dois períodos que você analisou acima, podemos identificar dois tipos distintos de predicado. O primeiro deles está estruturado em torno de um verbo, no caso o verbo sujar, que está aqui na tirinha, tá? Olha o que diz a tirinha. Vamos lá. Pai, você sujou a manga da camisa. É o filho falando com o pai, tá? Aí ele fala assim pro filho: Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. Rosa? Mas ela está amarela. Está amarela porque está verde, tá? E aí tem um questionáriozinho assim, bem interessante, tá? Essa tirinha explora de maneira muito inteligente o significado das palavras. Qual o sentido da palavra verde no último quadrinho? Então, tem um questionáriozinho que dá pra gente responder e, ao mesmo tempo, já ir aprendendo sobre os tipos de predicado, tá? Pai, você sujou a manga da camisa. E aí nós temos, aponte um verbo que poderíamos utilizar no lugar de sujar sem alterar o sentido. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem responder, tá? Esse questionário aqui da página 164, referente à tirinha, já para vocês irem treinando os predicados, tá bom? E na sequência nós temos o que fala realmente sobre gramática, tá? O juiz declarou o réu inocente. Verbo transitivo direto, declarou. E predicativo do objeto, inocente. Como sendo inocente, né? Verbo de ligação, subentendido, tá? Nesse caso, como qualifica o objeto direto? O adjetivo inocente é classificado como predicativo do sujeito. Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre os três tipos de predicado, no livro de vocês tem esse assunto bem detalhado que dá para vocês entenderem bem facilmente, tá? Então, pessoal, vejam só, turminha do sétimo. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 164, tá? Darem uma estudada sobre tipos de predicado, tá bom? E basear-se no que eu falei anteriormente sobre os três tipos de predicado, tá?
que não está aqui no livro de vocês, mas a gente fez uma breve pesquisa e trouxe para vocês quais são os 3 tipos de predicado, tá bom? E na próxima semana, a gente entra com a correção de todos os exercícios referentes ao capítulo 7, tá bom? Do livro de vocês. Por essa semana, a gente para aqui, tá? Mas a gente retorna na próxima semana com as correções. E a gente deixa para vocês estudarem sobre os 3 tipos de predicado, tá? Atentem para os 3 tipos, porque a gente vai fazer uma pequena cobrança sobre esses 3 tipos de predicado. Beleza? Turma do 7º, um cheiro, bom final de semana, tá? E bye, bye.